Olá, amigos. Nós estamos aqui em Atibaia, no estado de São Paulo, onde se realiza no Hotel Tauá o 17º Congresso da USE, que é o órgão federativo do Movimento Espírita do Estado de São Paulo. E eu estou aqui tendo o prazer de conhecer de nome, mas não conhecer pessoalmente, estou tendo a honra de conhecer e conversar com o Alexandre Fonseca, que é da Unicamp, da área de Física, né, Alexandre? E ele vai coordenar e participar de uma mesa de debate que é de teorias científicas e espiritismo. Uma mesa espetacular, maravilhosa. Esse formato aqui que a USE está dando, né, Alexandre, de fazer mesas de debate, a gente acredita que é um formato bem rico e a gente acha que vai ser uma oportunidade maravilhosa. Mas, Alexandre, fala um pouquinho sobre você, o Movimento Espírita, como é que você conheceu, a sua atividade profissional. Haroldo, assim, agradeço, né? Prazer também te conhecer Prazer é pessoalmente. todo meu, Alexandre, nossa. É uma satisfação. Assim, eu sou espírita desde criança, nasci no estado do Rio. Do Rio? É mesmo? Volta Redonda, olha só. Carioca. E assim, eu vim estudar em Campinas, vim fazer o curso de Física em 1992 e eu conheci o Centro Espírita Allan Kardec, onde nossa, trabalha famosa, a Terezinha Oliveira, você teve Terezinha lá, de Oliveira. uma palestra lá, o pessoal cresceu bastante. Lá fiz os cursos, participei da mocidade, né, conheci minha esposa até na mocidade. Olha só. E a gente tá aprendendo ali o trabalho espírita, a doutrina ali, e paralelo da profissão, eu fui aprendendo a física, depois fiz a pós-graduação, depois mudei por causa da carreira, a gente faz estágios e pós-doutorado em outros lugares. Em outros lugares, né? Mas agora deu certo, estou desde 2013 volto trabalhando aqui, né? Na Unicamp. E estou de volta também no Centro Espírita Allan Kardec, que também é um lugar assim, que preza pela pureza doutrinária, a gente tem essa afinidade com a doutrina, valorizar Kardec. E é isso, assim, o resumo. E a Terezinha de Oliveira, ela foi uma referência no Movimento Espírita de Campinas, né? Foi e é ainda, né? Inclusive aqui no Congresso eles montaram um stand com material dos cursos que ela preparou. Que, assim, norteiam todos os trabalhos da casa. Os trabalhos da casa, né? São para lá de 1000 colaboradores, né? Todos esses anos que a casa estão atuantes hoje, fora os que se formam lá e vão para outros lugares. E na física, qual que é a sua área de especialização, Alexandre? Você... Eu trabalho atualmente com simulações computacionais, atomísticas de sistemas em escala nanométrica. Olha! Escala nanométrica é de 1/1000º do metro. É que descobriu-se que nessa escala as propriedades da matéria são um pouquinho diferentes do material em tamanho macroscópico, como a gente diz. Então tem um interesse científico, tecnológico, em investigar as propriedades. Em fazer simulações. E a simulação ajuda para interpretar localmente como que as partículas estão se comportando. Eu assisti, Alexandre, vê se é isso, me corrija se eu estiver errado. Eu vi sobre um paper de uma simulação matemática no interior de um próton. Como que seria, então, as energias... Então, criou um plano, né? Um XYZ, um plano tridimensional, e aí fazia a simulação de como que seria a energia ali no interior do próton. É mais ou menos isso? No meu caso, a gente simula os átomos, interação entre diferentes átomos inteiros. Tá. Então, na escala atômica, você não chega tão... entendi. Mas também tem outros grupos que fazem esse tipo de trabalho, baseado na teoria quântica, que é a que descreve com mais detalhes e mais precisão o comportamento nessa escala muito, muito, muito minúscula de tamanho. E as simulações ajudam a prever o que pode ser o comportamento para depois os experimentalistas, quando fizerem os seus diversos experimentos de reações nucleares, de choque entre as partículas, eles analisam os resultados e tentam comparar com essas simulações. Olha, que interessante. Então é mais para nortear os experimentos futuros. E ajudar a interpretar que às vezes os experimentos é muito difícil o experimento observar o muito pequeno, assim como o muito grande, é uma coisa em geral difícil. Então a teoria está sempre junto, ajudando nessa interpretação. Não, mas que interessante isso, hein? Interessante. É uma área gigantesca. E assim, o comportamento da matéria na escala microscópica, ele é muito diferente da matéria
na nossa escala, Alexandre? Essa é uma boa pergunta, porque de fato o que se observou do início do século passado para cá? Se descobriu que a matéria não é rígida, como os 5 sentidos nossos fazem a gente pensar, que a matéria é discreta, como a gente chama. A gente tem o átomo ele tem uma estrutura que é um núcleo centrado numa região, num volume muito pequenininho, 1 milhão de vezes ou mais menor do que o próprio volume do átomo, cercado por outras partículas que a gente chama, né, dos elétrons, que vão ocupando esse espaço. São partículas menorzinhas que vão ocupando esse espaço e tem muito espaço vazio. Mas a gente tem essa impressão de rigidez da matéria porque existe um jogo de forças muito atuante que a gente percebe na nossa experiência diária, as de natureza eletromagnética, eletrostática, magnética. Então a gente não consegue, né, penetrar a matéria, por conta dessa energia de repulsão, essa força de repulsão. Mas existem forças no âmago do núcleo. A gente aprende na escola que o núcleo é formado por prótons que têm a mesma carga elétrica igual, mas aprende na escola também que cargas de mesmo sinal se repelem. Como pode um núcleo de um átomo, né, se manter coeso? Aí tem outro jogo de forças que a física estuda, forças nucleares. As forças, a força forte, a força fraca. E dessa dinâmica toda, a gente não vê pelo nosso olho uma dinâmica rica da matéria nessa escala de tamanho, mas ela não está parada. A gente vê aqui a mesa está parada, a gente acha que está tudo em equilíbrio, paradinho, mas no âmago as partículas estão fervilhando, trocando partículas entre si, fervilhando, a gente pode dizer. Né? E aí, para a ciência, assim, ela descobriu que algumas coisas a natureza impõe limites para o nosso conhecimento. A gente não tem como saber, nesse nível microscópico, onde está uma partícula e, ao mesmo tempo, para saber para onde ela está indo. Quando a gente brinca de bolinha de gude na infância, a gente mira a bolinha, fácil, né? A gente acompanha a bolinha. Sabe onde ela vai. Mas as bolinhas microscópicas são difíceis. A gente tem que inferir propriedades e dinâmicas por comportamentos assim, mais gerais ou o que a gente consegue acessar pelo experimento. E esse tipo de coisa dá nó na cabeça dos cientistas, porque é um comportamento distinto do que a gente entende no mundo macroscópico. E aí a gente fica tentado a interpretar esse mundo com os nossos olhos. Aí vem, por exemplo, interpretações, já estou emendando. Isso, ótimo emendar. Não, ótimo você emendar isso, Alexandre. Uma ideia de dizer que as partículas estão em vários lugares ao mesmo tempo, e aí espiritualistas logo fazem uma ponte com o lado espiritual, de estar em vários lugares, de não ter... diferente do comportamento rígido da matéria que a gente pensa. Mas aí existe um problema em fazer esse tipo de coisa. Primeiro que a gente está extrapolando para a nossa visão baseada nos nossos sentidos, entendimento das coisas do mundo, algo que é intrinsecamente diferente, que é bem descrito por leis matemáticas, por uma linguagem matemática que é um pouquinho sofisticada. Bastante sofisticada, né? A equação de Schrödinger por exemplo, uma equação de onda, solução. E então a gente, no meu caso, sou físico, sou professor de física e sou espírita. E tenho, isso. Assim, como é que fica? Dá para relacionar as duas coisas? É a nossa preocupação que, por exemplo, hoje na nossa roda aqui. Isso, nessa roda, esse vai ser o diálogo, esse né? Vai ser o diálogo. O diálogo no sentido de tomar cuidado e no sentido de resgatar, que a gente estava conversando agora há pouco, sobre estudos como o do professor Shibene, que mostram que a doutrina espírita sozinha, só ela com seus princípios fundamentais, elas têm todos os ingredientes que a filosofia da ciência, os vários estudiosos das várias áreas da filosofia da ciência descrevem que uma ciência legítima é. Então a física tem um paradigma, tem um núcleo principal, tem regras de validar as novidades, tem regras para não aceitar certas outras novidades, maneiras de você definir seus critérios e rigores no seu trabalho de pesquisa para validar as descobertas.
o Shibemi compara isso com a doutrina. A doutrina também tem Tem esses critérios, né? Tem isso seus também. métodos e maneira de relacionar os princípios fundamentais com a fenomenologia. Agora, Alexandre, você pontuou uma coisa que assim, eu acho muito importante, que é o problema da extrapolação. Isso, Quer dizer, eu faço uma observação, por exemplo, do mundo microscópico, e aí começo a querer fazer extrapolações que eu dou um salto lógico, né? É um salto lógico. Agora, antes tudo era mais fácil, né, Alexandre? Porque o conceito de matéria antes era tão confortável, né? Matéria igual a massa, ponderável, impenetrável, compressível, né? Tem elasticidade. Então era uma coisa assim maravilhosa. Hoje, a partir do momento que eu choco um pósitron e um elétron, em que ambos têm massa, e aí eles geram 2 fótons que não têm massa, mas no cômputo da energia ela é conservada, como é que eu defino matéria hoje? Essa é uma ótima pergunta. Porque o pensamento antigo, como você bem falou, a gente aprende em livros da escola que matéria é tudo que ocupa um espaço e ela não se interpenetra, existe toda essa definição um pouco simplificada. E hoje a física descreve o que é matéria, é uma teoria que chama modelo padrão das partículas. Das partículas. Que elas descrevem, existem basicamente 2 tipos de partículas, 2 tipos fundamentais, os termos, talvez um deles o público em geral conheça por causa de notícias na TV. Um deles, que acho que não conhece muito, é os férmions. Os férmions, e os bósons. Os o famoso o bóson de Higgs, né? É uma vedete aí. O pessoal fala partícula de Deus e não sabe que... O que está falando, né? Na verdade, esse título partícula de Deus foi criado para ironizar, para ironizar, essa ideia de que não precisa de um Deus de fato. A partícula de Higgs resolveria a criação, como se ninguém pudesse perguntar ontem o que criou essa partícula de Higgs. Exato. Como se a gente não pudesse. Mas basicamente existem esses 2 tipos de matéria que elas se caracterizam por uma diferença, uma propriedade magnética chamada spin, por curiosidade, né? Os detalhes a gente aprende no curso. E os férmions têm uma particularidade. Eles não ocupam o mesmo, a gente fala, eu vou falar como lugar, mas o termo técnico seria não podem ocupar o mesmo estado. Espaço e uma localização no espaço é uma componente do estado dele. É um possível estado, uma posição no espaço. Então, os elétrons, quando a gente aprende na escola, lembra? Preenche os orbitais, setinha para cima, depois para setinha para baixo. E no orbital só pode ter um para cima e a outra com a setinha para baixo, é porque não pode ter 2 para cima por causa disso, porque férmions não podem ter ocupar o mesmo orbital, que é o mesmo estado. Eles não podem estar no mesmo estado. A mesma setinha para cima, mas invertido pode. O estado, então, eu poderia dizer que ele é composto por local, por spin, por uma série de propriedades que somadas juntas dão um resultado que é o estado dele. Aquela partícula ali. O estado. Então, a localização é apenas um dos elementos. E curiosamente, o bóson, isso não acontece, eles podem ocupar o mesmo espaço. Tanto que... Nossa! Aí você falou do exemplo do pósitron, que é uma antipartícula do elétron. É um elétron com sinal... Com a carga positiva. Um elétron com a carga positiva. E quando eles se encontram, ocorre uma reação, a gente chama de maneira genérica assim, e o produto dessa reação é a criação de um par de fótons, que são a quantização da luz. Para a física hoje, os fótons são partículas, são bósons, e são partículas de massa de repouso nula. E aí a questão, o que é matéria e o que não é? Luz é matéria. Fóton é uma matéria, é formado de um tipo de partícula que a ciência classifica como matéria, bóson. E é possível, os cientistas descobriram, né, essa reação entre partícula e antipartícula, transforma 2 partículas que são férmions em 2 outras que são bósons, mas você está transformando matéria de um tipo em matéria de um outro tipo. E a energia total se conserva. Se conserva. Então, se a energia total se conserva, nada se transformou em energia, nem a energia se transformou em nada, senão ela não se conservaria. Então, eu não posso dizer que matéria é energia, ou se transforma em energia, ou vice-versa.
porque ela se conserva. Nesse fenômeno, essa é uma das confusões que na hora de passar para o leigo, Para o público, né? o público leigo, fica aquela confusão. E aí, logo alguns, assim, bem intencionados, a gente não critica a intenção de ninguém, Não, claro. mas extrapolaram para os fluidos, para o espírito, e tem que tomar cuidado. Tem que tomar E cuidado eu com tenho um isso. exemplo, assim, eu não vou citar nomes porque a gente não quer, de novo, quando a gente analisa isso cientificamente, a gente não quer magoar ninguém, cada um tem direito, pergunta 883 ou 833, o Sandro te ajuda a lembrar, que é do Livro dos Espíritos, que pelo pensamento, Olha todos quem que está somos chegando. livres. Alberto, chega aqui, meu amigo, senta aqui. Não, senta aqui, ué, o que é isso? Olha o Alberto chegando aí, né? Olha só o bom A da... gente aqui. Alberto, o Alexandre está falando para a gente aqui sobre que a mesa de debate dele hoje são teorias científicas e o espiritismo. E ele estava abordando uma questão aqui sobre, hoje, o conceito de matéria. Então, das problemáticas quando a gente extrapola certos conceitos da ciência e dá a eles um alcance que eles não têm, ou ao menos a gente não tem segurança ainda para poder fazer essa extrapolação, né? Como, por exemplo, a questão de energia. Energia ser matéria, não é assim, a gente não é uma energia não é substância, matéria é substância. Matéria é uma das transformações, falando em termos espírita, né? Fluido universal pode sofrer múltiplas modificações, condensações, combinações. A matéria é um desses estados mais extremos ponderáveis, né? Como na doutrina a gente aprende. Então a matéria é substância. Fluidos também são substâncias, da maneira como a doutrina apresenta. Ela apresenta isso, A energia não. Energia não? Energia não. Não. Energia só é um conceito abstrato, matemático, porque a gente calcula. E tem um grande... E a questão da equação de Einstein, né? Então, Como é que ela pode ser interpretada? Isso. O mc quadrado. Isso. E energia, C é a velocidade da luz, e M é o quê? Massa. Massa é uma medida de uma propriedade. É uma propriedade, a massa. O conceito de matéria é o de substância, é isso que a gente acabou de falar. Então ou seja, conceitualmente houve um descolamento, então. Eu não posso mais afirmar, como na época de Newton, que matéria é igual a massa. Não, a massa é uma propriedade da matéria. Que ela pode apresentar ou não. A luz é uma matéria, um fóton, que é um bóson, que não tem... Agora, olha que coisa interessante, Alexandre, porque a gente tem tanto uma pressa em falar em espírito e nós não estamos... já está difícil de conceber a própria matéria, né? Porque você imaginou uma matéria que não tem massa? A gente conhece, atravessa aqui, ó, esse plástico transparente, a matéria atravessando a parede. E a gente pensa nos fluidos em que os espíritos não tem como prendê-los, né? Que nem nos filmes de caça-fantasma, não existe, né? Mas se a luz atravessa o meio material, os fluidos têm que ser alguma coisa mais sutil do que a própria luz. Não sei, não me pergunte como, porque... Sim, claro. Essa questão da matéria escura, então... Matéria escura é uma descoberta indireta da ciência, baseada nas observações das galáxias, dos movimentos relativos, quando se aplica ao conhecimento da gravitação, mesmo usando a teoria da relatividade, para tentar prever, para tentar explicar por que o movimento da galáxia é assim, assado. Quer dizer, a órbita delas. A órbita delas não encaixa. Aí postulou-se e fizeram cálculos, que se você tivesse em uma certa quantidade de massa, quilograma, coisa pesada, espalhada assim ou assado no universo, os detalhes não é minha área, eu não sei. Claro. Você conseguiria explicar só usando as leis da gravitação. Você conseguiria explicar essa distribuição de galáxias. Inferiu-se, então, pelo telescópio não é visível essa matéria, ela não emite nenhum tipo de radiação conhecida, batizou-se de escura. Que é como algo que a gente não vê, mas está lá e a gente só percebe os seus efeitos pela influência gravitacional na matéria visível. Ou seja, ela tem efeitos gravitacionais, portanto ela tem massa, mas eu não posso detectá-lo. E aí, isso assim veio de alguns anos para cá, mas parece que tem pessoas, assim, tem um pequeno grupo que questiona se
o que está acontecendo no universo não é que exista uma matéria escura, mas que as nossas leis que a gente mede no nosso laboratório da gravitação e a gente está extrapolando para o universo inteiro, talvez elas mudem talvez as leis físicas na escala aqui, muda. Mas numa distância longa, assim como milhões, bilhões de anos-luz, talvez aquelas leis que a gente conhece bem aqui não sejam da mesma maneira. E aí alguns grupos investigam teorias alternativas que possam explicar a visão, essa distribuição da matéria visível sem a hipótese da matéria escura. Ainda embora existam, até do pouco que eu sei, existe um consenso apoiando a existência dessa matéria escura, existem propostas de experimentos de tentar em laboratório ou verificar nesses aceleradores de partícula algum sinal de interação sutil que seja desse tipo de matéria escura com a matéria ordinária, com base em teorias sofisticadas. Ainda é uma questão de debate. Não está finalizado ainda a certeza. Se é uma questão de debate, a matéria escura é a energia escura que essa esse é o é outro, porque já é energia e matéria, fazendo o contraponto que você estava fazendo, energia e matéria com coisas diferentes. A energia escura é só um nome dado a um efeito também observado de que o nosso universo, com base na teoria do Big Bang, uma explosão a partir de uma singularidade inicial. Isso vai se expandindo, a ideia é que essa expansão perdesse fôlego, né? Perdesse fôlego. E observou-se a partir de medidas... E está ganhando fôlego. Está ganhando fôlego, o que é diferente. Parece que tem alguma energia, porque assim, todo movimento, imagina que eu pego e deixo esse copo d'água cair aqui. Esse copo d'água está aqui na mesa, está aqui. Se a gente deixar cair, ele cai. Então, nesse momento, todo copo e água tem uma energia em si, pelo simples fato de estar a essa altura do chão. Quando você vê o universo expandindo, que alguma coisa, os cientistas não sabem, aí batizaram isso de energia escura, está contido em algum universo, não sei, porque os cientistas não sabem. Não tipo sabe. De coisa a gente não mede, a gente não faz experimento fácil para testar no laboratório, mas que está fornecendo energia para essa expansão. E esse efeito ele é muito sutil, na nossa escala aqui a gente não percebe as coisas afastando, não percebe, a gente não vê, não sente isso, a escala em que isso é perceptível é só essa do tamanho do universo, e os cientistas não sabem, é como se fosse uma antigravidade junto com uma pressão que empurrasse. Agora, isso que eu queria, Alexandre, até, só para a gente dar uma questão terminológica, então. Então, hoje, 2017, eu já não posso mais afirmar que olha só, que matéria é igual a massa. Não posso afirmar isso. Acho que filosófica, então, mas eu poderia dizer que massa é uma propriedade da matéria. Pode aparecer ou não. Agora, eu posso afirmar que a massa pode ser convertida em energia? Pode. Isso eu posso. A massa é uma medida da energia interna desse objeto que tem essa massa. Então eu estou gordinho, então eu vou na balança. Eu posso dizer que eu tenho esse meu peso em quilogramas como energia interna ao meu sistema. Por exemplo, outro exemplo, a gente vai comer um sanduíche que tem carboidrato, ou a gente vai pôr gasolina no carro. O motor vai lá, queima a gasolina, quebra em pedaços, e essa reação libera energia. A energia está contida na comida, no combustível. O que o Einstein descobriu é que a medida de massa está relacionada a uma energia que está contida num objeto que tem massa. Então, o exemplo do pósito do elétron, eles vão reagir, esse fóton não é qualquer fóton, ele vai carregar uma energia associada a essa energia ao sistema de origem. Massa, ao sistema de origem. Associada à medida da massa. Agora, e nisso aí, como que eu começo a pensar hoje, então? Porque aí fica, né, a matéria, massa, energia, ok. Como que eu penso a questão do campo, esse conceito de campo? Porque aí eu começo a trabalhar, por exemplo, com gravidade. Aí campo gravitacional, campo eletromagnético, O simples campo elétrico, o campo elétrico. Esse conceito, ele foi criado porque, vejamos, a gente tem um imã, a gente brinca imã de geladeira, ou aquele imã, brincadeira de criança, todo mundo já fez isso.
E de adulto também. E de adulto também. Não, verdade que às vezes tem uns... Meu filho tem umas bolinhas, rapaz, que fica juntando e fica brincando com aquilo. Aí a gente faz o seguinte raciocínio muito simples. Tem aqui um imã, né, que é mais comum, norte-sul, e o outro imã aqui, norte-sul. Aí você aproxima, eles atraem, você sente na mão ali, puxando muito. Mas se você inverter, você sente eles... Ele repelindo, Bom, a gente somos seres, nós somos seres inteligentes que sabemos reagir inteligentemente a algum estímulo. Mas e o imã? Como é que esse imã sabe que esse ladinho dele é o norte e o ladinho dele é também norte e que tem que repelir? É alguém nos bastidores dizendo, piscando para eles assim? Gente, tá chegando aí. Vocês estão norte e norte, tem que repelir. Ou então você inverteu, não, tá o sul e norte, tem que atrair. O mesmo para as cargas elétricas. Cargas de sinal igual se repelem, sinais opostos se atraem. A gravitacional só força tem forte, força fraca. Pois é. Todas as forças, as quatro. Como é que uma sabe da outra? Como é que uma sabe a distância da outra? Porque a física faz muito descrever o cômodo. Então ela descreve, se você tem uma aqui, outra aqui, qual é a força que uma vai sentir com a outra com precisão matemática. Isso. Porque se mede a distância, com a precisão mensurável, da distância, mensurável. E se ela pula para cá, cai de metade, a força vai dobrar, triplicar, o que seja, mas aí a força vai lá e faz igualzinho o teórico previu. Como é que a partícula sabe? Não é um ser animado. É a junção de tudo isso. O campo foi uma tentativa, calma. Uma Tentativa teórica de dizer o seguinte: uma partícula ou um ímã, ele gera no espaço uma alteração nesse espaço, alguma coisa. Esse espaço fica diferente. Por que fica diferente? Porque quando eu tenho a partícula 1 está aqui, e eu venho com a 2 aproximando, a 2 vai sentir alguma coisa nesse espaço. Vamos supor que a gente brinca de mágico e esconde a partícula 1, mas ela não deixa de ter sua influência no espaço. A partícula 2 sente, mesmo se você esconder ela dos olhinhos, ela sente. Tá. Então, postulou-se, propuseram uma maneira, propuseram inclusive quantitativamente, como ele definiu, o conceito de campo elétrico ou magnético, que definido, né, maneira matemática, vetorial, que seja, mas definido como alguma influência no espaço. Seu espaço passa a conter essa propriedade desse vetorial de campo, em que uma outra partícula imersa nesse campo sentirá uma força que é calculável. Aí tem a formulinha. Entendi. Tá. Isso ainda é clássico. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Aliás, fica a parêntese. A teoria clássica nunca deixou de funcionar. A moderna, quando surgiu, para explicar o que a clássica não explicava. Mas a clássica continua boa. Newton, a turma toda. Calcula certas coisas muito bem, né? São Paulo sabe a hora que chega. Sabe a hora que chega. Exatamente. Aí, o campo. Aí, modernamente, com a teoria quântica, questionaram, mas o que é essa transformação no espaço? Aí hoje, bem resumidamente, baseado em teorias quânticas, o campo é uma troca. Acredita-se que cada partícula ela tem a carga e por causa disso ela emita algumas outras partículas e essa outra partícula chega até na 2, na sua amiga e da maneira como ela chega na amiga, ela transmite a informação, olha, tem uma lá longe, assim, assado, com essa intensidade. Então seria uma troca de informação. Através de algo que flui. Eu brinco com o Sandro, quando a gente fala lá no Kardec, porque o pessoal, eu já ouvi companheiros bem intencionados propondo que a gente não veja o fluido universal seria um campo, que a ideia de campo é sutil, porque não sei o quê, mas aí quando você vem para a interpretação moderna do campo, ele é interpretado como uma troca de partículas que fluem de um lado para o outro, fluido. Então a própria ciência está retomando o conceito de fluido e nós espíritas estamos querendo abandonar o conceito. Isso aí, você leu meu pensamento. Queremos mudar para o campo. Simplesmente, né? Embora respeitável a opinião, a gente dá a nossa opinião, acho que não precisa. Então, sem querer, a gente tem uma doutrina boa, sólida, e não precisa. E aí eu lembro da citação do Raul Teixeira, o pessoal quer dar valor.
não sabe que sem querer tá tirando o valor da doutrina, porque está misturando conceito que não entende direito, que é muito bem definido no conceito da ciência, mas que se aplica para o espiritismo. E aí aquele cientista, estudioso da área da ciência, que conhece isso, vai pensar, poxa, o pessoal espírita gosta de ficção, gosta disso. E aí então, sem querer, a imagem... deprecia, né? É de um amigo em Belém, ele era assistente social, ele dizia, não sei porquê, nós temos uma necessidade de compararmos Kardec, por exemplo, ele usava muito esse exemplo, e pegamos, por exemplo, Marx, e nós levamos Kardec para Marx, e não fazemos o oposto. Então a gente faz isso, a gente vai para a física e quer se igualar à física e quer... O referencial é outro, e aí a gente acaba dizer assim, nós temos que trazer o Marx para o Kardec, para ver onde é que ele se ajusta, por que fazer o inverso? A gente quer usar o outro para explicar o espiritismo e não usar o espiritismo para explicar as coisas, porque uma maneira de desvalorizar a doutrina é fazer isso, eu abandono o conceito pequeno, espírita, né? E eu falo que outra ciência que é o certo, mas e se a gente que é espírita não valorizar o que a gente acha que é bom, não vai ser a gente se detém para avaliar e analisar a ciência de um dia, que logo mais vai ser superada. Logo mais vai ser superada. Vai ser superada. E a doutrina espírita, assim como o Schibeni, que tem um estudo sobre teorias fenomenológicas, como a termodinâmica, que é muito baseada nos motores, nos fenômenos. O espírito, ele faz essa comparação com o espiritismo. O espiritismo ele tá para uma teoria, uma teoria fenomenológica, ou seja, que diretamente está associada aos fenômenos espíritas. E a termodinâmica, que é uma teoria clássica, ela hoje, embora ela tenha sido desenvolvida mais de um século atrás, é ela quem dita limite de validade de todas essas teorias modernas. Olha, é verdade. Essas coisas se não passar nos critérios... Pelos critérios da segunda lei da termodinâmica, né? Da termodinâmica, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai publicar, não vai para frente, não. Então, você vê, a teoria fenomenológica, porque está ligado e baseado nos fatos, é quem dá a sustentação para essas coisas modernas que encantam a gente. Cuidado que nós temos que ter, né? Então, a gente tem uma doutrina que tem esse caráter também, fenomenológico. Então, Alexandre, para a gente caminhar aqui para o final dessa conversa maravilhosa, que infelizmente tem fim, né? Porque nós temos que ir para as mesas, né? É uma conversa que não tem café, né? Não tem café. Nós tivemos que substituir por uma água. Olha para você ver, Alberto. E nem açaí. Né? Porque eu queria sair para um outro modelo maior. Um outro modelo maior. Tem mais energia. Mas nós poderíamos dizer que é preciso hoje ter um cuidado para falar de matéria? Porque a gente se sente tão seguro para falar de matéria, né? A gente enche o peito para falar de matéria. O físico hoje responsável, ele é mais cuidadoso hoje para falar sobre matéria, não é? É mais cuidadoso. E assim, a gente não vê muito físico na mídia falando das novidades. A gente vê as notícias aí, onda gravitacional. E a gente, quando vê essas notícias, né, a gente não sabe o trabalho por anterior disso, de montagem de aparelhagem, de teste, de teoria, porque hoje em dia essas coisas do muito longe ou do muito pequeno estão muito ligadas à teoria. Sem teoria a gente não experimenta nada. Né? A gente não entende o que está experimentando. Então é um ponto importante. Então o físico é cuidadoso e acho que esse tipo de cuidado, alguns vão dizer assim, não, mas em geral a ciência, eles tem a posição materialista como um preconceito até. Então, no meu trabalho, assim, não vou perturbar ninguém impondo, propondo. Então, existe isso. Mas, esse cuidado que a ciência tem, ele não é uma coisa ruim, porque, por outro lado, se eles não aceitam algo que pra gente é bom, que é a ideia da vida após a morte, eles não têm ainda interesse de investigar isso melhor, mas, por outro, a ciência não absorve teorias malucas. Isso é seguro, porque quando a gente quer comprar um remédio para dor de cabeça, a gente não quer que ela continue. Quando a gente quer adquirir fazer um transporte com segurança, a gente não quer ter acidente nesse meio caminho. A gente Exato, quer essa segurança. E a ciência, com essa cautela, ela faz isso. Ela previne, pelo menos, que a gente lá na frente
escolha algo que a gente, né, queira, mas que não tenha a devido respaldo. Na minha opinião, no espírita, a gente deve tomar esse cuidado quando vai fazer a relação de conceitos de ciência com o espiritismo. Não é que é proibido, os fluidos são também conceitos da mesma matéria-prima que a doutrina ensina que a matéria é formada. Então, propriedades físicas, quânticas dos fluidos devem existir? Com certeza. Mas vamos com calma, sem extrapolação. Para não acontecer como algumas obras que dizem que a alma é uma função de onda e que entre uma encarnação e outra, a alma fica estacionada, não existe vida após a morte. A gente pegaria, se for verdade, essa alma quântica, como alguns autores respeitáveis, não é nem no espiritismo não, fora até, propuseram, a gente pega nossas obras, André Luiz, Emmanuel, e joga no lixo, porque nada disso é real. Se a alma for quântica, como esses autores pretendem. Na minha opinião, eu fico com o espiritismo. Claro. Até porque há um debate, os próprios teóricos da física quântica estão aí trocando tapas, porque eu não consegue resolver questões que são... O que é uma função de onda? Exato. Alguns têm uma opinião de que a teoria quântica ela está mais para uma receita de como os cientistas preveem as propriedades e comportamento da matéria para fins de tecnologia. Toda a nossa eletrônica é baseada nas propriedades quânticas, né, o conhecimento disso. Então, a teoria quântica estaria mais para uma receita disso do que descrever como é a realidade. O universo, né? Porque quando chega para o macro, acabou, né? Quando chega para o macro, já não consegue. Aí já não tem essa influência. Agora, né? Eu gosto do Shibene, né? Você citou ele aqui, né? O Shibene é um autor... Porque se você entra na discussão de filosofia da ciência, epistemologia, é que é uma pretensão querer descrever a realidade, né, Alexandre? Quer dizer, nós nunca fizemos isso, né? Nós nunca descrevemos a realidade, né? Nós sempre mensuramos fenômenos, observamos fenômenos. Descrever a realidade... Fica mais na esfera da filosofia, né? De pensar. Imagina isso, né? Das hipóteses, né? Se nós temos acesso à realidade. Pois é. Complexo, né? E Newton pensava que tinha, né? Aí veio o Maxwell, pensava que tinha. Aí veio Einstein, aí quer dizer... Veio outro aí. E o que será que não vai O que será que não está vindo, né? E aí o que eu observo, às vezes sem querer, ou essa motivação nossa de querer algo melhor, o nosso movimento às vezes se encanta mais com as novidades e essas novas maneiras de querer tentar interpretar a realidade do que dar valor para a nossa doutrininha, que não é doutrininha, é uma doutrina sólida. Para os paradigmas dela que são... Pois é, Alexandre, quando a gente vê assim, o cara sai do corpo, não fenômeno do sonho, realmente sai do corpo. E tudo é uma outra realidade. Ele está fora de todo esse conhecimento que a academia traz. Como é que explica? Ele vai, fica no teto, olha para baixo, enxerga, ele é míope, mas enxerga o sapato dele lá embaixo, enxerga o óculos dele lá em cima do criado morto. Ele está ali, está aqui, está vendo o corpo dele, quer dizer... Aí ele vê um outro espírito do lado dele, ou vê o espírito de um ente querido que saiu do corpo também. É um outro mundo, bem aqui, bem ao nosso lado. Bem ao nosso lado, né? Mas numa outra perspectiva. E completamente ainda silenciado para a academia, para... o que eu acredito. Aí vai para a fantasia, para a alucinação, entendeu? Existe várias explicações. Existe esse obstáculo do preconceito da ciência. A ciência, assim, às vezes as pessoas formam uma ideia de que a ciência é um lugar onde as pessoas são neutras, absolutamente neutras, e elas investigam, elas observam a natureza, aí na observação montam a teoria e depois testam a teoria. Essa visão, os filósofos da ciência já mostraram que não é isso. No nosso meio é muito o lado pessoal, a ciência é uma atividade humana, seus defeitos todos. E o ser humano é isso, ele tem o que ele acredita que é o correto, ele persegue aquilo que ele acredita. Infelizmente existe ainda muito pressão, né, desse tipo de preconceito. Então, sequer a gente vê o companheiro, assim, a meio científico, a gente não vê ele interessado em investigar melhor essa fenomenologia do espírito. Eles já partem do princípio que é alucinação, como o Roberto falou,
ou é alguma coisa, uma fraude, é uma enganação. Porque às vezes, Alexandre, só te cortando, Não, claro. porque eu falei, dei um exemplo bem subjetivo, mas às vezes é combustão. Tinha uma senhora que ela perturbada, ela entrava em transe, aí tinha combustão, pegava fogo as coisas. Aí o psiquiatra, eu falei, o psiquiatra, ela disse que era doido, quando teve combustão, como é que ficar combustão? Aí o outro disse que era Satanás. Gente... entendi os modelos explicativos. Existe um conjunto de fenômenos que chamam a atenção, mas eles ainda não despertaram. O que eu noto, a opinião de amigos assim que também são espíritas e analisam esse tipo de coisa. O ideal é que grupos que puderem lidar com esse tipo de situação, os médicos, psicólogos, que têm um contato maior com lidar com esse tipo de fenômeno e com tratamento ou não, tentarem reportar isso de alguma maneira e criarem um acúmulo. O Chibene fala isso quando vai falar uma nova paradigma surge. O novo paradigma surge quando começam a surgir fenômenos aqui e ali, ou a ciência vai desenvolvendo e começa a perceber fenômenos diferentes que a teoria vigente não explica, mas que começam a incomodar. Mas eles não mudam de cara. Não é assim, não é assim. Você tem um acúmulo. Precisa ter um acúmulo de evidências a ponto de incomodar. Por enquanto ainda não está incomodando, porque eles alegam que a pessoa não viu direito, e o pessoal mais sério ainda tem esse preconceito. Mas com o tempo eu acredito que assim, isso vai despertar um interesse mais cedo ou mais tarde. E do ponto de vista nosso espírita, é ter calma, não forçar a barra exigindo da ciência ainda que ela não quer ainda fazer. Com o tempo, Kardec não falava que para o mundo mudar não precisa de furacão, tsunami, basta que almas boas comecem a encarnar, o nosso mundo vai transformar naturalmente. Quem sabe? As próximas gerações no nosso mundo não venham aí para ajudar a ciência a perceber. Desculpa, até porque a gente sente que está um pouquinho, a gente sente que a coisa não está muito bem resolvida, né? A gente está vivendo hoje um século das dúvidas, né? Isso é bom, de modelos, de teóricos e tudo, né, Alexandre? E aí a gente tem, vocês devem conhecer o Alexandre de Almeida, em Juiz de Fora. Sim. Ele é médico, psiquiatra, e ele trabalha com essa fenomenologia anômala, que envolve experiência de quase morte, as pessoas em um estado fisiologicamente, de morte, elas relatam quando acordam depois que viram isso, viram aquilo. Então existem alguns protocolos, alguns grupos têm maior chance de lidar com isso de maneira científica. Por exemplo, a pessoa da área médica, talvez a pessoa da área de psicologia, porque lidam com o ser humano. Agora, querer teorizar com física quântica é pedir para quem é sério, se pesquisa, afastar e desconsiderar. Por quê? Porque é uma extrapolação demais para o momento. A primeira coisa é fazer isso, levantar evidências que incomodem a explicação materialista. E aí, com o tempo, às vezes usa-se como uma metáfora, né, Alexandre? Aí é compreensível usar uma metáfora. Isso. Mas às vezes assim, a coisa é linear. Mas não tomar como aquilo é a descrição, em detrimento daquela explicação simples que está na doutrina. Porque esse é o ponto do projeto que a gente está trabalhando lá no SEAC com o pessoal, porque o pessoal está falando, passe a transmissão de energia. Não é errado, porque a comida tem energia, a gente pode dizer, mas a gente não diz, eu vou lá almoçar com uma energia, a gente não fala isso. Vamos lá comer uma energia, tomar uma energiazinha, a gente não fala Só isso. quando eu açaí. Só quando eu açaí. Exceto quando eu açaí, a gente não fala. Não fala isso. Mas na hora do passe, a gente fala, o passe é uma transmissão de energia. É errado? Tá, não tá. Porque alguma coisa, o fluido, a matéria, a gente pode dizer que contém energia, mas ela não está completa a explicação. Transfusão de energia através do quê? De uma troca. Eu estou tomando menos pelo não é? Seria, e aí a gente parece que a gente está com vergonha, a impressão que eu fico, do conceito espírita genuíno. Que é mais amplo. Que é mais amplo. Que é preciso. Que é novo, que vai incomodar. Exato. Pegando... Se a gente analisar, eu converso com o Sandro lá no centro, a gente fala também. O espiritismo, não importa se o materialista, eu falo assim, se o materialista aceita ou não a nossa doutrina, deixa. Vai desencarnar um dia, vai conhecer, vai reencarnar, não tem problema. Mas a gente espírita precisa ter a fé na nossa doutrina.
Se a gente observar, a doutrina tem uma coisa que nenhuma coisa no nossa humanidade existe. Ela é a único conhecimento, doutrina do nosso planeta que surgiu por um duplo caráter de uma revelação. Pega a física quântica, relatividade, Einstein, toda essa turma toda a física, química, biologia, só é caráter da revelação científica. Pega obras do Chico, do Divaldo, pega os nossos melhores médios, a sua melhor produção mediúnica. É só caráter de revelação divina. Só o Espiritismo teve as duas. Isso Kardec, né? o trabalho de Kardec. E isso é ou não é ainda inédito no nosso mundo? E o pessoal achando que o Espiritismo está ultrapassado. É uma coisa para refletir, né? Para refletir. Não estou me impondo nada. Não, claro, lógico. Não, você está levantando um debate, sim. Que a gente não deve caminhar para o progresso. Lógico. Mas não vamos desprezar. Na minha opinião, não vamos desprezar a doutrina, porque a doutrina ela não é assim simples ou velha. Ela tem muito, ela é rica para a gente trabalhar e ela inexplorada ainda. E ela ajuda a gente a entender a fenomenologia. Até porque, né, Alexandre, justiça seja feita, para a gente terminar, no século XIX, os espíritos responderem. Exato. Quando Kardec lista aquelas propriedades da matéria e eles falarem matéria do vosso ponto de vista, porque existe matéria que não fere os vossos sentidos, aquilo ali não é brincadeira, não é brincadeira. Você dizer aquilo no século XIX... Se tivesse tempo, podia falar da questão 34, da forma das moléculas. Lembra do livro do Espírito? Sim. Uma vez eu li na internet que alguns criticavam essa questão, que deveria ter uma correção, porque a química e a física já mostram a forma das moléculas. Materiais, né? Não? Não mostra. Não mostra. Por causa É sua área de princípio pesquisa, né? incerteza, a gente nunca vai ver de fato a forma precisa. Tem uma fórmula, elas vão ter, mas de fato a gente nunca vai ter. E aí eles citam exemplos. É mesmo? Mesmo se eu pegar, por exemplo, um átomo de hidrogênio. Às vezes a gente vai um oxigênio com 2 de hidrogênio. Você não vai ver o átomo, não. Você vai ver uma criação no computador com base numa teoria que vai interpretar aquele sinal do experimento então, elétrico. É tudo concebido. É tudo uma imaginação. A imaginação disso. Não, uma simulação computacional matemática. O fenômeno é uma coisa, é uma corrente elétrica que aumenta aqui ou ali, e a interpretação disso, com base numa teoria, te joga uma imagem. Aí tem na internet a gente acha lá assim, um curral atômico da IBM, acho que é a IBM que produziu átomos assim em série, parecendo um curralzinho. Parece um monte de chapeuzinho de aniversário. Átomo é chapeuzinho de aniversário. Mas a figura está lá. E aí estão dizendo, estamos vendo o átomo. De certa forma, sim, mas ver, nesse sentido de ver como a gente vê, olha, eu identifico... Nós não vemos. Então nós não sabemos como é que ele se organiza. É impossível, porque para você ver uma molécula, você tem que tentar delimitar a posição dos elétrons que estão pelo menos na última camada dos átomos que compõem. E toda vez que você determina para de certeza, ele não está mais lá e você não sabe para onde ele foi. Então você... Eu tenho um amigo que usa uma metáfora interessante. Existe essa limitação. Os espíritos, na resposta, como que eles falam isso numa época que ninguém sabia disso? Eles falaram sim ou não. Tem uma forma, mas não sois capazes de apreciá-la. Algo assim, que a memória não é tão boa. Que eles falam. E, de fato, pela ciência, a gente não é apreciar de maneira... Nem isso que a gente acha que tem certeza, né? Tem um amigo que usa uma metáfora que é interessante, que o nosso contato com a matéria é como se fosse assim, uma grande caixa escura, cheia de balão colorido. Você enfia uma varetinha lá, para saber, mas quando você enfia a vareta, você altera. Então, você não sabe o que está lá, na verdade, onde está, o que está, né? A ciência trabalha, assim, a gente estuda nos livros e vê, tudo muito certinho, parece que tudo foi descoberto. Não, assim, uma vez um professor disse assim, fez um círculo com os dedos assim e da frente da classe perguntou pra gente, o que vocês estão vendo aqui? Um círculo, não sei o quê. Mas se você olhar do ângulo que ele pôs a mão, não era um círculo, era uma elipse. E aí ele comentou, alguém apontou o telescópio lá pro canto, o que está vendo? É uma galáxia assim, assada? Não, mas você está vendo a orientação dela? Você tem que fazer um monte de conjunto de medidas para você identificar o que de fato está vendo. E a ciência é assim. Por isso que não pode acreditar na primeira coisa que... E outra coisa, né? O modelo atômico que nós temos, Alexandre, ele explica bem um átomo de hidrogênio, mas explica um de urânio? Olha,
A teoria, bom, essa é uma ótima pergunta, porque existe solução analítica, que a gente fala, é uma solução das equações fundamentais da teoria quântica, de Schrödinger e tudo mais, para o átomo de hidrogênio, um próton e um elétron. Para o átomo, qual que é o seguinte, é o hélio, né? Já não é, já tem que usar umas aproximações. Já não funciona. Algumas... Se eu colocar 90 elétrons lá, aí já, desculpa, já fica... já não dá Aí mais. tem que usar aproximações teóricas, umas teorias médias. E aí, desculpa, nas minhas simulações que eu faço, que a gente trabalha, simula a propriedade de muitos átomos, já é uma outra aproximação, já mais próxima da clássica, que tem um limite de validade, aí a gente não pode interpretar. Nós estamos tateando, né? Mais como didático, né? Vamos. Fica mais de idade, dá para fazer pesquisa, mas Nós estamos assim, tateando. é muito limitado. Tateando. Pois é, uma hora chegamos. Tateando no escuro. Tateando no escuro. Meus amigos, olha, a conversa está muito boa, mas nós temos que almoçar, porque essa turma aqui toda, inclusive eu, nós temos que trabalhar daqui a pouquinho na mesa. Então, um beijo para todos. Queria agradecer aqui ao Alberto que chegou aí, que coisa maravilhosa a presença dele. O Alexandre que nos deu uma aula aqui, nos ajudou. E eu acho que vai ser uma mesa riquíssima esse debate maravilhoso, essas reflexões. Como a gente sempre diz, precisamos resgatar esse espírito da Revista Espírita, né? A tribuna livre. E a gente sempre diz aqui, eu acho que tem um mote aqui desse congresso, que é nós precisamos reduzir as opiniões e aumentar as nossas reflexões. Nós estamos com muitas opiniões, mas com poucas reflexões. Né? Refletir mais e opinar menos. Né? E a gente espera com essas mesas dar uma contribuição e um passo nessa direção. Então, obrigado pela sua atenção. Nos acompanhe aí no canal. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Você